A Rússia tem planos terríveis para o BRICS. Eu acho que o Brasil não pensou nisso quando foi também ficar amiguinho lá, né? O parlamento da Rússia ratificou, confirmou um acordo de cooperação militar com a Coreia do Norte, pelo qual a Coreia do Norte vai reforçar o exército russo na guerra contra a Ucrânia. Vamos acionar Luca Bassani. Luca, já há indícios de que tropas norte-coreanas se encontram em Kursk, a cidade russa ocupada e invadida pelo Zelensky, pelo exército ucraniano, numa estratégia que eu não entendi bem qual que era. É isso mesmo? Muito boa noite, explica pra gente, conte tudo e não esconda nada. Boa tarde a você, Capesa, aos nossos debatedores, nossa querida e qualificada audiência. É algo interessante a se notar e são informações provenientes tanto de Kiev quanto também de Washington. Ou seja, os americanos e ucranianos confirmam que já tem fortes indícios da presença de tropas norte-coreanas dentro do território da Rússia e até mesmo dentro do Donbass, território ucraniano ocupado pelos russos. Segundo o que foi observado, seriam entre 10 e 12 mil soldados, mais 500 oficiais e pelo menos 3 generais que estariam já fazendo treinamentos em conjunto com o exército russo, todos eles devidamente uniformizados. Trouxeram consigo munições desenvolvidas pela Coreia do Norte, já que as mesmas faltam na Rússia, faltam no fronte neste momento. Além, é claro, desta preocupação do que isso poderia significar para uma nova escalada deste conflito dentro do mundo. Nós sabemos que a Coreia do Norte é uma das nações mais militarizadas do mundo, apesar de ser um país de por volta de 24, 25 milhões de pessoas, tem um exército na ativa de mais de 1 milhão de pessoas, portanto, proporcionalmente é muito impressionante esse número, fora todos os outros reservistas ou aqueles que podem ser acionados de prontidão, além, é claro, de utilizar quase todo o dinheiro que produz para implementar a sua indústria bélica, tanto na questão nuclear. Nós sabemos que pelo menos 50 ogivas nucleares estão sob o controle já da Coreia do Norte, que desenvolveu principalmente com o pai de Kim Jong-un, né? Kim Il-sung é o primeiro, o segundo é o Kim Jong-un, acho que eu estou errando os nomes, mas o pai do atual Kim Jong-un, que desenvolveu as armas nucleares na década de 90 e agora é uma grande preocupação para o mar do Japão, para a Península Coreana, para Taiwan, para as Filipinas, todos os aliados americanos e ocidentais na região da Ásia-Pacífico, e para a China e para a Rússia é um grande trunfo, porque apesar de ser um país pequeno, é um país que militarmente poderia fazer um grande estrago se envolvesse em qualquer guerra. Muito tem se perguntado sobre se essa manobra de trazer soldados norte-coreanos para a Ucrânia seria algo efetivo no fronte ou apenas uma questão midiática. Afinal, nós sabemos que a Coreia do Norte ela é um país muito desenvolvido neste aspecto, apesar de nós termos visto que durante os últimos anos não tem modificado a sua estratégia de guerra. Muitos acreditam que a doutrina militar coreana ela acaba sendo muito ligada à guerra no século XX, durante aquele período em que tínhamos outro tipo de guerra acontecendo, não essa guerra híbrida, né, com várias informações, com a utilização da internet também, com os drones. Então, muitos se perguntam se eles poderiam ajudar ou atrapalhar os russos, até a questão da língua, né, um falando russo, outro falando coreano. Então, isso acaba dificultando, mas, querendo ou não, isso chama a atenção do Ocidente, e a Rússia praticamente, com essa ratificação, deixa claro, olha, a gente pode fazer aliança militar com qualquer pessoa que for, então, mais ou menos deixa para a Ucrânia também fazer aliança militar com qualquer grupo que for, né? Acaba dando direitos, já que são países iguais, soberanos perante as nações do mundo. Vamos ver como isso vai repercutir. Os ucranianos têm compartilhado informações com a OTAN, com os americanos. Os russos nem confirmaram nem negaram, mas é fato que eles estão mais próximos do que nunca de Pyongyang, a exemplo da própria viagem de Vladimir Putin durante o verão para a capital norte-coreana. Luca do céu! O pessoal está dizendo que eu estou falando besteira, mas eu estou assustado, Luca. Esse início do século XXI, Luca, está parecendo muito o início do século XX e o finalzinho do século XIX. Um nacionalismo forte e exacerbado nos países, uma corrida armamentista, ninguém preocupado em soluções diplomáticas ou diálogo, ninguém, nem o líder.
E o que é pior, essa política de alianças. Você lembra da Tríplice Entente? França, Grã-Bretanha e União Soviética, e Rússia na época, ainda não tinha União Soviética, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Turquia. Um simples atentado contra o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando eclodiu na Primeira Guerra Mundial. Agora, o que eu estou dizendo? Com a Coreia do Norte tendo esse alinhamento tão profundo com a Rússia, a ponto de arriscar a vida dos seus soldados numa guerra da Rússia, uma guerra com a qual ela não tem nada a ver, me preocupa porque qualquer potencial ataque à Coreia do Norte, que é um país beligerante, de acordo com a doutrina de defesa russa, obrigará a Rússia a entrar na guerra em defesa da Coreia do Norte. E a China, claro, ainda que não se engaje diretamente, vai dar suporte, todo o suporte militar a essa guerra. Eu volto a dizer, não é provável, mas nunca foi tão possível um conflito mundial generalizado. Está faltando só uma faísca soltar. Eu queria a sua análise, porque as pessoas ficam dizendo que isso é bobagem, Luca. Me ajuda. O que é interessante observar, Capês, que a Coreia do Norte tem alianças com a China e com a Rússia. Isso é de longa data, desde a era soviética, desde a China de Mao, antes da modernização da era Deng Xiaoping, nos anos 80. A Coreia do Norte só teve essa sobrevida e só pôde se militarizar tanto por conta das alianças que tinha com a União Soviética e com a China, inclusive compartilhamento de informações, fazendo com que eles chegassem a desenvolver a sua própria bomba atômica. O que é interessante de observar é que agora a Coreia do Sul, que até o momento estava bastante quieta em relação ao conflito do leste europeu, apesar de ser um país muito mais ligado ao Ocidente, já disse que se for confirmada a presença de norte-coreanos no conflito, ela vai ajudar ainda mais a Ucrânia, mandando armamentos, mandando inclusive alguns militares para treinar os militares ucranianos. A gente não pode deixar essa informação passar, porque a Coreia do Sul é também um país que é uma potência no campo militar. Não chega a ser o que é a Coreia do Norte, mas tem aí por volta de centenas de milhares de soldados, também compartilham informação com os americanos, com a União Europeia, com a OTAN e, portanto, poderia também ajudar o outro lado, né? Que a gente vê esse realinhamento de forças. E como você colocou, a organização do mundo no começo do século XX está parecendo com agora no século XXI. Nós não temos formalmente essas alianças militares tão grandes, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, depois o eixo da Segunda Guerra Mundial, mas temos grupos que tentam se mostrar democráticos, se mostrar fraternos, mas no fundo estão se ajudando militarmente porque sabem que vão precisar dessa ajuda mútua caso aconteça qualquer grande problema no mundo. Então a gente olha com muita preocupação todo esse desenrolar. A Coreia do Norte é um país dos mais isolados do mundo, que até desde a pandemia até agora não se abriu para o resto dos países, até mesmo no turismo, até mesmo para a sua diplomacia, recebeu apenas os chineses e os russos, então mostra exatamente que eles estão dispostos a lutar da maneira que for para ajudar os seus aliados, enquanto que a Rússia e a China vão ampliando a sua esfera de influência através dos BRICS, países não alinhados e que ficaram grande parte do século XX conversando com o Ocidente, o Oriente, como grande parte da África após a sua independência, países do Oriente Médio, agora tem caído mais sob o eixo de influência russo-chinês, e isso preocupa bastante os países ocidentais e também nós como brasileiros, onde nós estaremos, qual será a nossa posição nesse mundo novamente dividido, sendo que nós sempre optamos por criar pontes, manter a neutralidade, e parece que essa neutralidade vai se tornando cada vez mais impossível de se manter à medida que os anos avançam. É isso que nós estamos falando, Luca, por causa, por exemplo, dos BRICS, que estão perdendo a sua função econômica e passando a ser um instrumento de manipulação geopolítica da Rússia e da China. Agora, vamos falar de uma guerra real, não de uma guerra possível. Israel e Irã. A Turquia, do Recep Erdogan, já disse que tem vontade de se envolver se a invasão do Líbano for aprofundada. O Irã, então, a Turquia está se aproximando da Rússia. O Irã já tem apoio da Rússia e terá apoio da Coreia do Norte e da China também. Você não vê aqui, nesse conflito localizado e regional do Oriente Médio, também
um potencial conflito de maior larga escala? Queria que você analisasse isso e como o papel do Brasil nos BRICS pode começar a perder relevância em razão dessa nova função, dessa nova visão, dessa nova manipulação dos BRICS. Faz uma análise geral, como é que o Brasil fica nessa situação? O país amigo de todos, vamos negociar com a China sim, com a Rússia sim, com os Estados Unidos, o amor venceu e de repente não é bem amor, porque a Rússia e a China estão numa escalada junto com o Irã, a Coreia do Norte, em direção contra o Ocidente. Como é que fica o Brasil nessa situação? Pede para sair? Primeiramente, em relação ao potencial deste conflito no Oriente Médio se transformar em um conflito de ordem mundial, eu acho que outros conflitos no mundo, tanto a guerra da Ucrânia quanto a possível invasão de Taiwan, tem um potencial mais destrutivo do que no Oriente Médio. Afinal, o Oriente Médio é uma região das mais instáveis do mundo há pelo menos 5 décadas, ou 7 décadas, se a gente pegar desde a fundação do Estado de Israel. Uma região que o mundo se acostumou, normalizou existirem as guerras, normalizou, infelizmente, as mortes de civis, o deslocamento de milhões de pessoas, então não é algo que choca muito a população mundial e principalmente os grandes países do mundo para tentar intervir de forma mais drástica a causar um conflito de ordem mundial. Principalmente se nós pensarmos que, por mais que o Irã seja muito poderoso e tenha melhorado o seu exército, melhorado os seus drones, é um país ainda isolado. As alianças iranianas são circunstanciais. Ele depende muito dos seus grupos fundamentalistas, terroristas, das suas proxies espalhadas pelo Oriente Médio. Tem um bom contato com a China, tem um bom contato com a Rússia, mas não acho que seria defendido até a morte por soldados russos e chineses caso fosse atacado. Então é um país que sabe que dentre as nações mais isoladas do mundo, mais sancionadas do mundo, é aquela que depende mais daqueles grupos que foram criados a partir de si mesmo do que de outros países poderosos. Se a gente for olhar o conflito na Ucrânia, com a OTAN de um lado e agora a Rússia e Coreia do Norte do outro, e para mim parece mais perigoso do que no Oriente Médio. Mesma coisa com Taiwan, que tem como aliados também que compartilham inteligência a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos, e do outro lado a poderosa China, que também tem uma aliança militar muito parecida dessa com a Coreia do Norte, com a Rússia. Então, caso isso aconteça, aqui a gente está apenas especulando, mas é algo que sempre vale ressaltar, porque há muitos exercícios militares acontecendo no Estreito de Taiwan, ao entorno da ilha de Formosa, isso preocupa bastante. Quanto à posição do Brasil, a gente sabe que as guerras não fazem parte da nossa tradição. A última guerra que tivemos, Guerra do Paraguai, 1860, 1864, 65, onde o Brasil saiu-se vitorioso com a aliança que tinha com a Argentina e o Uruguai, dizimando mais de 1/3 da população paraguaia, tomando grande parte de seus territórios, e desde então é um país que participou da Segunda Guerra Mundial, tem importância dos pracinhas, precisamos citar, mas não quis se envolver militarmente, sempre se envolvendo diplomaticamente, economicamente. O ponto é que hoje, muitas dessas alianças políticas e econômicas, elas estão também ligadas a questões militares, e uma vez que os aliados tradicionais do Brasil, pelo menos até o momento, o Ocidente, já que nós somos filhos do próprio Ocidente, perceberem que estamos nos afastando muito, podem começar também a nos ignorar. Então essa é uma preocupação quando olhamos o BRICS agora com essa mais recente expansão, a possibilidade de países como Argélia, Cuba, Bolívia, também Vietnã, Uzbequistão, entre tantos outros que foram anunciados fazerem parte dos BRICS sob o comando da China e da Rússia, mostra que o Brasil adotou uma postura completamente de figurante, apesar de ter o poder de veto, ter certa senioridade dentro do grupo, não é uma nação que é completamente escutada em seus anseios. E com isso, o próprio modelo político do Brasil, que o Brasil representa perante os direitos humanos, nosso país ser dividido em 3 poderes, ter eleições diretas e livres e justas, tudo isso não representa o que a maioria dos BRICS hoje é e o que eles querem que o mundo seja. Então é muito perigosa essa escolha, muitas vezes essa dicotomia tão clara,
que pode acabar irritando os nossos aliados mais tradicionais. Eu advogo que o Brasil deva ter negócios com o mundo todo, tem que vender para a Rússia, para o Irã, para os países árabes, para a China, não deve olhar quem paga a conta, mas, ao mesmo tempo, quando faz alianças geopolíticas, alianças de apoio no aspecto militar também, é perigoso estar do lado de países que representam totalmente o oposto daquilo que nós tentamos representar, pelo menos desde a nossa Constituição Cidadã, em 1988. Ô, Luca, uma última pergunta, nós vamos entrar já na questão do Rio de Janeiro, aí, uma declaração polêmica do governador Cláudio Castro. Só uma última notícia. Como é que está a Ucrânia em Kursk? Já foi expulsa, não foi? Como é que está a guerra? Não ouvi falar mais. Vai virar uma guerra Irã-Iraque? Ninguém vai para frente nem para trás? Ontem eu estava lendo a respeito disso, Capês, e aquilo que vemos é que os ucranianos ainda estão presentes em Kursk, já foi reduzida a área ocupada, não estão em grandes cidades, mas alguns vilarejos e por volta aí de alguns hectares importantes, né, estrategicamente falando, ainda estão ocupados por tropas ucranianas, já que há dificuldade de penetração dos russos nesse momento, que também estão focados mais no Donbás. Mas fora isso, não há um avanço dos ucranianos, apenas a manutenção daqueles territórios ocupados, enquanto que a Rússia, por mais que de forma gradual, consegue sempre avançar em Donetsk, subindo já a cidade de Avdiivka, chegando lá muito próximo a Kramatorsk, outra cidade que é relativamente importante do ponto de vista econômico, com indústrias siderúrgicas e também metalúrgicas, e, portanto, os russos acreditam que têm completa capacidade de, nesse novo inverno, dominar essa região. Mas agora as variáveis são muitas com a entrada da Coreia do Norte, tudo pode acontecer, o auxílio da Coreia do Sul para a Ucrânia, como eu falei, então é melhor esperar um pouco mais, mas tudo indica que esse inverno também será rigoroso no leste europeu. Muito obrigado, Luca Bassani. Um bom final de semana a você aí em Munique.